Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Precisar de cuidados é algo normal, inclusive até bom, não tem nada de ruim nisso. Nós precisamos de cuidados quando somos pequenos, quando criança, e vamos crescendo, almejando aquela autonomia, independência, e a sociedade tem alimentado bastante isso, com mais intensidade, por sinal. Todavia, o cuidado que nós precisamos receber, ele vai acompanhar a nossa vida toda. E isso é bom, porque é uma forma de glorificar a Deus também, que é Pai e então cuida de seus filhos. O salmista, no Salmo 125, agora o versículo 2, ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. No primeiro versículo, ele falou sobre os que confiam no Senhor. Portanto, a relação com Deus tem que ser uma relação de confiança. Você quer os cuidados do Senhor, precisa confiar no Senhor. Afinal das contas, se você colocar diante de Deus a sua vida e disser: Senhor, cuida de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, resolve o meu problema, Senhor, tem misericórdia, mas você não confiar, vai acontecer em algum momento de Deus dar uma direção, que é exatamente o cuidado, para que seja do jeito certo, do jeito melhor, e você não confiando, por não conseguir ver antecipadamente o resultado, os benefícios, as bênçãos por aquele caminho, então você simplesmente vai recusar. Ou seja, você pediu ajuda e não aceitou a ajuda. Logo, nessa relação com Deus, você precisa confiar. Precisa crer que, mesmo que você não compreenda, muitas vezes, para onde Deus está conduzindo, você vai entrando no vale da sombra da morte. Davi disse que andou pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, versículo 4. E às portas do vale da sombra da morte, você olhará para o Senhor e: Senhor, este caminho, tem certeza. Todavia, é aquele caminho que, às vezes, Deus escolhe para trabalhar a nossa vida, para forjar nosso caráter e para nos trazer soluções definitivas, que tem a ver não só com o externo a nós, mas tem a ver com o nosso interior, tem a ver com nós. Nós precisamos muito do operar de Deus dentro de nós, e não só fora de nós, porque muito daquilo que é mal está, inclusive, dentro do coração do homem, porque o pecado ainda não foi tirado. Somente quando Jesus voltar, aí sim, ele vai tirar completamente o mal do mundo, isso incluindo, portanto, nós, para não mais pecarmos, para sermos incorruptíveis. Então, até lá, o trabalhar de Deus em nossas vidas será constante. E eu preciso confiar. Senhor, será que é por aqui mesmo? Então, confiar no Senhor é necessário para desfrutar dos benefícios dessa relação com Deus. Caso contrário, Ele terá para você algo de bom que você não estará querendo receber por não conseguir entender aquilo que Deus está fazendo, que Deus está agindo. E então, no versículo 2, como nós falamos, ele diz, nessa analogia que ele está fazendo, usando os montes da região. Ele diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. É interessante até que a gente vê que as pessoas costumam errar a musiquinha, que é exatamente esse Salmo 125. Não é como os montes de Sião, é como o Monte Sião, que na verdade o Monte Sião é um só. O Monte Sião é o monte onde Jerusalém foi construída. Está firme ali, porque é exatamente o lugar que Deus escolheu para a redenção por meio de Cristo. E logo, ele não iria se abalar de jeito nenhum, porque se cumpriria a palavra do Senhor, como se cumpriu com a vinda e a morte e a ressurreição de Cristo. Mas ele também usa uma outra analogia, não é só o Monte Sião que está firme, e devem ser assim firmes os que confiam no Senhor. Mas fala também dos montes ao redor. Então, a região é montanhosa. E nós que estamos na serra entendemos muito bem o que é isso. E ao redor de Jerusalém havia muitos montes. E ele olha para esses montes e faz uma analogia. Ele diz, como esses montes estão ao redor de Jerusalém, que servia de escudo, de forma que eles podiam colocar pessoas para vigiar os atalaias, soldados, estrategicamente nesses montes, para observarem quando inimigos viessem. Eles teriam uma visão de longo alcance. Então aquilo serviria como uma muralha. Eles poderiam se
preparar melhor para se proteger dos adversários. Ele diz, então, como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Do mesmo jeito, Deus cerca seu povo. Deus cuida do seu povo, cercando, protegendo, guardando. E a história de Israel testemunha isso. Toda a história de Israel foi Deus cuidando do seu povo. Inclusive a despeito dos seus muitos pecados, dos seus muitos desvios, porque estavam sempre olhando para os deuses dos povos, como se fosse necessário. E mesmo assim, Deus que é fiel à sua palavra, Deus que havia prometido redenção por meio dos descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, e aí lá na frente Davi. Então o descendente deles, e foi passando a genealogia, eles eram importantes para o cumprimento da promessa, porque foi assim que Deus havia prometido. E Deus então guarda o seu povo. Deus é fiel, Deus vai preservando, vai cuidando e vai cercando assim Judá, Jerusalém, para que o inimigo não impedisse que Deus cumprisse a sua promessa. Portanto, confiar em Deus é confiar nas promessas de Deus. Daí você vê a grande importância de conhecer a Bíblia. As pessoas às vezes querem de Deus coisas que não foram prometidas, mas há tantas outras que foram prometidas. O cuidado de Deus para conosco é real. Nós já citamos algumas vezes, mas eu repito, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E no versículo 6 ele ainda diz, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então Deus tem promessas. E essas promessas é que devem trazer conforto ao seu coração. Por quê? Porque você confia, certo de que Deus é fiel. E como os montes ao redor de Jerusalém, Ele estará sempre cuidando, sempre guardando, porque Ele ama o seu povo. Quando nós olhamos para Romanos 5,8, em que diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, vemos que o Senhor quer nos abençoar. Ele tem esse propósito. Ele decidiu isso. Eu sei que você vai dizer, eu não mereço. Eu também não. Nenhum de nós merece tanta bondade, tanta benignidade, tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia. Nenhum de nós. Mas Ele quis. E isso deve nos alegrar o coração e nos trazer mais segurança ainda. A nossa segurança está em Deus ser fiel, fiel à sua palavra, fiel a todas as suas promessas. A nossa segurança está em, claro, Deus ser poderoso, capaz de cumprir tudo aquilo que Ele promete. E a nossa segurança também está em Deus querer mostrar o seu amor e a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia naqueles que se achegam a Ele. Em nós, no seu povo, naqueles pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário, que é chamado também de a igreja. Então isso deve confortar o seu coração, alegrar o seu coração. E o que você precisa é confiar. Confiar levará a descansar, levará você a encontrar ânimo para continuar firme nessa jornada que, claro, não é fácil, mas que com certeza o Senhor está em derredor do seu povo desde agora e para sempre. O Senhor não abandona os seus. Como um bom pai, Ele jamais abandonará os seus filhos. Ele sempre estará presente. Presente para exortar, presente para corrigir, presente para consolar, presente para fortalecer, presente para ensinar o caminho que deve andar. Razão para você pedir sabedoria. Ó Deus, dá-me sabedoria para fazer a tua vontade, para saber o que decidir. Dá-me graça, firmeza para continuar andando pelo caminho do Senhor, mesmo que tudo pareça contrário. Porque muitas vezes é exatamente isso que vai acontecer. O caminho que o Senhor dirige-nos para percorrer, tantas vezes ele será sim o caminho cheio de dificuldade, cheio de adversidade, cheio de problema, mas é exatamente aquele caminho que conduz à vida, porque o caminho é Cristo, é aquele caminho que está sendo abençoado pelo Senhor. Porque não é a dificuldade ou mesmo não é a bonança que devem nortear a sua escolha. O que deve nortear a sua escolha é onde o Senhor está, em que caminho Ele está, por onde Ele quer conduzir, para que você tenha certeza de que Ele estará ao seu derredor, Ele estará cercando, como cercou
os personagens da Bíblia, Davi, que muitos adversários tinha, e Deus estava sempre ao derredor de Davi. De tal modo que Davi, mesmo sem se defender tantas vezes, sem usar a sua espada para se defender, ele viu Deus cuidando, Deus livrando, até que ele pudesse desfrutar de uma paz graciosa, porque Deus havia dado cabo de todos os seus inimigos. Portanto, confia no Senhor. Ele está ao redor do seu povo. Então, quando apertar o calo, quando a situação estiver mais difícil, você clama: ó Senhor, que disse que estava ao derredor do seu povo, ajude-me nesse momento, para que você sinta a força, sinta o ânimo, sinta então a graça de Deus te revestindo, já que o Senhor é fiel às suas promessas e sempre cumprirá a sua palavra. Portanto, confia nele e descansa nele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor. Nós agradecemos porque podemos lançar a vida sobre ti, para descansar, principalmente nos momentos mais difíceis. Ajude-nos, Senhor, para que possamos encontrar alento naqueles momentos em que parece não haver, já que o Senhor é fiel às tuas promessas. Nos ajude, Senhor Deus, a descansar nelas. Que o Senhor abençoe o teu povo, receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.